Estamos trazendo o tema de gestão, qualidade e segurança em unidade de terapia intensiva. O Dr. Moisés é que vai ser o responsável pela apresentação. Se ele ainda conseguir entrar, ele vai nos ajudar a comentar esse artigo. A gente reservou esse artigo, então, para poder criar aí um pouco de palco e que a gente possa ter uma ideia melhor do que o Dr. Moisés vai tratar na reunião de fundo. Eu já tinha comentado com vocês esse artigo da ICU Management. Essa não é uma revista, verdadeiramente, ela é uma publicação patrocinada pela indústria, indústria relacionada com medicamentos, mas principalmente com materiais de unidade de terapia intensiva, muito radicada na Europa, mas tem indústria do mundo inteiro. Tem muita propaganda, obviamente, mas ela tem um lado, ela tem artigos muito bons, já que ela sofre a curadoria, ou sofre a edição. Quem é o editor-chefe da revista é o Jean-Louis Vincent, e ela é grátis, né? Vocês podem acessar facilmente a revista, fazer o download, e a cada 2 meses ela traz algumas revisões muito boas, com pessoas importantes na área de medicina intensiva fazendo revisões nesta publicação. E essa publicação que a gente reservou e que o Zé Gabriel vai mostrar para nós, ela é uma publicação já feita já no ano passado, e basicamente pelo pessoal da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de Medicina de São Paulo. É um hospital público, né? Acho que mostra também a força do que é um hospital público e de como a gestão ela é fundamental nesses hospitais. Acho que a Mirella vai poder fazer belos comentários a respeito desse artigo posteriormente. E acho que uma coisa assim bacana que tem é de que, como vocês podem ver, né? Eu estou falando um pouquinho, viu, Zé? Dando uma introdução para você, mas acho que muitos de vocês que vão se formar agora, e alguns até coordenadores que estão começando agora, me parece um artigo assim, 4 páginas, dá uma revisão rápida de 5 prioridades que um novo coordenador da unidade de terapia intensiva ou um diretor da unidade de terapia intensiva deve fazer na hora que cai de paraquedas numa unidade de terapia intensiva, que precisa de iniciar a coordenação de equipe, coordenação de entrada e saída de doentes, de recursos, e etc. Né? Claro que é muito mais complicado do que está nesse artigo, mas ele é uma bela de uma introdução. E vamos ver, o José Gabriel vai fazer a apresentação do artigo e depois a gente vai abrir para discussão, e acho que isso vai dar uma boa introdução ao tema que o Dr. Moisés vem apresentar na reunião de fundo. Muito bem, Zé, estamos nas suas mãos. Então tá, gente. Boa noite, meu nome é José, sou especializando no 2º ano do CEPET, fiquei responsável pela apresentação do artigo hoje, da nossa reunião científica, e como o Dr. Álvaro iniciou aqui a introdução, né, uma publicação feita aí por autores brasileiros, lançado no ano passado na revista ICU Management, que fala das top 5 prioridades para o novo diretor de uma unidade de terapia intensiva durante seu primeiro ano. Como o doutor falou, né, foi basicamente feito por médicos da Universidade Federal de São Paulo, apenas o doutor Jorge Bran, que faz parte da Rede DO, lá do Rio de Janeiro. Bem, então aquele intensivista que acaba aparecendo uma oportunidade, recebendo uma oportunidade de entrar no cargo de gestão, né, ser um coordenador, ser o diretor de uma UTI, ele tem um papel muito importante, porque isso representa uma tremenda oportunidade, né, para sua carreira profissional, ao mesmo tempo que representa uma tremenda responsabilidade para lidar com tantas pessoas e com tantas responsabilidades. E a gente sabe que temos uma grande dificuldade, né, de priorizar justamente ações, né, de como fazer esse bom manejo
para essa nova etapa, né, dessa carreira profissional desse especialista, desse profissional. E justamente o intuito desse artigo, como o doutor já havia falado, é trazer uma introdução das 5 prioridades, né, de como esse novo diretor ele pode acabar gerindo aquele ambiente. Então, esses são os 5 tópicos, né, a gente vai falar aí um pouquinho sobre cada um posteriormente. O primeiro, ele fala do snapshot, né, o snapshot seria aquele retrato, enfim, que a gente vai discutir, só vou dar uma lida rapidinho, né, o snapshot, o diretor ele vai conhecer a cultura institucional, a introdução, diagnóstico da estrutura da UTI, equipe, processos e resultados. A outra prioridade seria criar uma cultura baseada em dados, estabelecendo coleta de dados e discussão com base em dados, identificar e selecionar os protocolos básicos de tratamento e prevenção, cuidar de quem cuida, né, seria a gestão do pessoal, desenvolvimento profissional e prevenção de burnout, e por fim, algo um pouquinho mais avançado, a gestão avançada que é tentar integrar o ensino e a pesquisa na rotina da UTI. Mas, enfim, sobre a nossa primeira prioridade, sobre que seria esse snapshot, o que seria isso. Então, inicialmente, aquele profissional que acaba recebendo aquela oferta de pegar esse cargo de coordenação, de gestão, de direção dentro da UTI, antes de tudo, ele tem que conhecer a cultura daquela instituição e saber se ele se adequa àquela cultura. O que seria essa cultura? É saber os propósitos, as ações e os valores que impulsionam aquela organização a atingir seus objetivos. E a partir desse ponto, a partir desse momento que aquele profissional se sente confortável e ele compreende e são valores similares com a cultura daquela instituição, ele aceita o cargo. E o próximo passo, né, que a publicação acaba nos sugerindo é apresentar-se de uma maneira formal à equipe, né? Não algo informal, realmente aí mais formal. É um momento em que esse profissional ele vai se apresentar para a equipe, vai também expor seus objetivos, seus valores e suas perspectivas. E, por fim, a integração de fato, em que os autores eles acabam sugerindo que nessas primeiras semanas, dentro desse novo ambiente, ele utilize para observar e aprender melhor o ambiente, como funcionam os negócios da unidade e tentar criar conexões com os principais líderes institucionais, tanto dentro da UTI, né, com a equipe de enfermagem, direção da enfermagem, quanto fora da UTI, né, equipe de imagem, centro cirúrgico, enfim, outros gestores também e equipes assistentes. E agora, o que ele fala ali do snapshot? O que seria esse snapshot? Basicamente é um retrato, né? Aquele profissional ele vai fazer um retrato da UTI e entender como tudo funciona. Os autores eles acabam sugerindo de fazer esse snapshot, esse retrato, através de uma abordagem dona-bediana, né? Essa abordagem dona-bediana da estrutura do processo e resultados. E o que seria essa abordagem? Esse nome Dona-Bedian vem do médico Avedis Dona-Bedian, é um médico libanês do século passado, ele nasceu em 1919, e ele foi considerado o pai da qualidade no setor da saúde. E um dos seus principais trabalhos foi a publicação de um livro, que seria esse livro aqui, que seriam pesquisas, né, na avaliação e na monitorização da qualidade, em que ele identificou os 7 pilares da qualidade, principalmente ali no setor da saúde, que seriam eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. Então, a partir desses conceitos, né, que o Dona-Bedian acabou introduzindo para a gente aí no século passado, fazer uma avaliação da estrutura do processo e os resultados daquela UTI. Além disso, um outro retrato que o gestor ele tem que ter é saber se aquela UTI está preenchendo os requisitos mínimos necessários. Aqui no Brasil, a gente se vale através da regulamentação da RDC número 7, publicada aí pela Anvisa no ano de 2010, e a partir daí ele vai ver se aquela UTI, o desenho, né, a arquitetura da UTI, ela preenche os critérios, quantidade de leitos, de equipe de enfermagem, de infraestrutura, a própria instalação hospitalar, tá? Um outro ponto importante para esse retrato da UTI seria entender como é que funciona a rotina operacional, se aquela equipe tem uma capacidade de expandir, se aquela equipe ela tem capacidade de lidar com situações de catástrofe e também com situações mais tranquilas, né, que é a maioria do nosso dia a dia, né, seria a admissão daqueles pacientes de enfermaria, mas também é importante saber lidar em situações de catástrofe, como a gente acabou passando recentemente aí com a pandemia. Um próximo passo seria mapear os principais processos de atendimentos existentes e saber os seus desfechos, seus resultados. É importante também entender a dinâmica. O que seria essa dinâmica? Seria entender quais são os critérios de admissão, os níveis de atendimento, como é que está funcionando ali a relação
da equipe com o paciente, isso aí envolve tanto os médicos, né, os plantonistas, assistentes com o paciente, até com a própria equipe de enfermagem, e dentro da equipe também como é que funciona essa relação. E, por fim, conhecer o perfil dos casos, saber o tempo de permanência, taxa de mortalidade, taxa de infecção e outros indicadores de qualidade. Bem, depois o artigo ele acaba trazendo esse quadro, né, que ele traz aqui os principais indicadores de qualidade recomendado para se criar, né, para ter esse retrato da UTI. Aqui ele traz aqui comparando alguns relacionados lá aos países europeus e aqui no Brasil, né, publicado pela MIB. Esses indicadores que eles acabam recomendando seriam índice de mortalidade padronizado, tempo de permanência na UTI, taxa de readmissão dentro das primeiras 24 horas, algumas infecções relacionadas à assistência à saúde, como pneumonia associada ao ventilador, infecção sanguínea relacionada a dispositivos de catéter e infecções urinárias também relacionadas à sondagem. Além também do uso, né, da taxa de uso de ventilação mecânica e de uso de catéter central também. Bem, então, depois que aquele gestor, aquele coordenador entende o seu ambiente, entende a sua equipe, sua infraestrutura, aí que ele vai começar a agir mais. E dessas primeiras ações, que é o grande futuro, enfim, das unidades de terapia intensiva, é tentar criar uma cultura baseada em dados, né? Estabelecer a coleta de dados e a discussão com base em dados. Isso nada mais é do que o nosso banco de dados, né? E a gente sabe que o uso desses dados é a base do gerenciamento moderno de uma UTI. É praticamente essencial, né? Que toda UTI ela tenha seu gerenciamento de dados para conseguir gerar indicadores e saber quais aspectos que precisam ser melhorados e entender também quais aqueles aspectos que a gente já conseguiu atingir. E o primeiro passo para gerar essa cultura seria estabelecer justamente um conjunto de dados central. Inicialmente, né, a gente pode até tentar querer, meu Deus, coletar todos os dados, tudo de tudo, mas a gente sabe que isso, de certa forma, é muito difícil, até mesmo no ponto inicial impossível. Até mesmo para aqueles hospitais que já têm essa cultura antigamente, é muito complicado de a gente ter dados de tudo. Mas essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo a um médio e longo prazo. E essa publicação ela acaba trazendo aí duas sugestões, né, de como a gente pode fazer esse banco de dados. Uma delas seria estabelecer um conjunto de dados baseado em regulamentos locais, através de uma publicação feita pelo FLATA em 2012, e um outro que ele sugere são alguns indicadores propostos por Rhodes. Eu trouxe esses indicadores, o Rhodes ele acabou fazendo, aí no ano de 2012, uma força-tarefa lá em países europeus, em que ele acabou juntando 18 especialistas, onde foram reunidos 111 indicadores que eram avaliados em diversos hospitais lá nos países europeus. E depois de diversas rodas de debate, de consenso, eles acabaram reduzindo bastante esses indicadores, até que eles chegaram a um total de 9. Né? Aqui tem um pouquinho mais do que 9, mas desses aqui, eles ainda só consideram aqueles que têm maior do que 90% de consenso. Esses indicadores, eles foram divididos em domínios, né, de domínio de estrutura, de processo e de desfecho, os resultados, e como a gente bem imagina, com certeza, os mais difíceis de se alcançar foram os indicadores de processo. E, por fim, algo que a publicação traz como um fator fundamental para que a gente consiga garantir essa entrada dos dados, né, em tempo hábil de uma forma muito segura, seria tentar integrar, né, as plataformas eletrônicas desse banco de dados com o prontuário eletrônico. Infelizmente, isso também é um pouquinho difícil, né, não é todo local, todo centro que tem essa possibilidade de ser o mesmo sistema para a gente conseguir integrar isso, mas que seria uma ferramenta ali, um artifício muito interessante. Porém, não adianta só a gente fazer a coleta de dados, a gente também tem que saber interpretar e saber fazer o bom uso deles. Então, depois que a gente faz essa coleta de dados, a gente tem que democratizar o acesso a esses dados. Tem que ser da nossa prática, da nossa rotina da UTI, tentar disponibilizar esses dados para toda a equipe multidisciplinar. É uma maneira muito útil, né, a gente fazer essa discussão dos dados através de sessões específicas, mas muito útil, mais útil ainda, seria tentar ilustrar, através das ondas diárias, com os casos dos pacientes, esses dados da UTI. Porque através das ondas diárias, a gente expondo como o paciente está, com os dados que a gente tem, isso se torna uma fonte de reflexão e, consequentemente, aí gerar uma melhora na nossa qualidade de atendimento posteriormente. Então, a partir do momento que a gente tem aqueles indicadores, a gente faz aquelas discussões, principalmente com instâncias superiores, com os auditores, outros coordenadores, é feita uma comparação dos dados daquela UTI local
com outras UTIs, né, de alto desempenho, ou até mesmo recomendações de diretrizes que eles acabam definindo o que seria o ideal. Isso acaba gerando ali um ciclo de feedback da auditoria com a UTI, tentando uma melhoria, que gera um ciclo virtuoso da melhora da qualidade, através de uma abordagem que ele traz aqui do PDSA, que é o planejar, executar, estudar, checar e novamente agir de novo. Seria essa abordagem aqui, em que a partir do momento que a gente identifica um problema, a gente analisa todos os processos relacionados a esse problema e a gente faz um plano de ação. A gente executa esse plano de ação, depois a gente checa os resultados dessa ação realizada e novamente a gente age, né, no sentido de fazer que aquilo se torne uma padronização, né, um protocolo, ou se houve alguma falha, tentar identificar o problema e, consequentemente, entrar nesse ciclo novamente. Bem, uma outra prioridade seria identificar e selecionar os protocolos básicos de tratamento e prevenção. Um papel muito importante dos coordenadores de UTI é justamente garantir a segurança do paciente para, né, ter uma melhor prestação, do melhor atendimento. E os protocolos assistenciais, eles vêm justamente com esse objetivo. O principal objetivo dos protocolos é justamente conseguir, né, prestar um melhor atendimento através da redução da variabilidade assistencial. Isso já se provou com diversos estudos que traz melhores resultados, simplificam tarefas complexas que podem ser dificultadas por fluxos de trabalhos mal definidos. E para a implementação desses protocolos, é necessário que aquele gestor ele entenda quais são o perfil de casos, seu mix de casos, os resultados dos desfechos, bem como saber a equipe que ele está lidando, né, com a equipe que justamente fará o atendimento, além de analisar os protocolos já em execução. Então, tendo em mente, né, todos esses fatores, o gestor ele vai se basear, né, já de dados aí de medicina baseada em evidências, de artigos já publicados, de protocolos já aplicados em outros centros que tiveram bons resultados, tentar ajustar para a sua equipe, enfim, então planejar aí, né, o seu próprio protocolo. Um dos principais protocolos, né, que está praticamente em diversos setores, eu acho que praticamente todas as UTIs têm esses protocolos mais básicos, né, que seria de analgesia, sedação e delírio, ajuste de alarmes, protocolo de intubação, prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde e desmame de ventilação mecânica. Um outro ponto super importante é cuidar de quem cuida. Então, é a questão da gestão pessoal, do gestor ele tentar desenvolver, estimular, né, o desenvolvimento profissional dos seus profissionais e também, de uma certa forma, cuidar, né, fazer uma prevenção aí do burnout. A gente sabe que as doenças mentais é o grande mal do século, e a gente acabou de passar por uma pandemia em que vários profissionais foram suscetíveis, vários profissionais entraram em burnout e, infelizmente, nem muitos tiveram a opção de se ausentar, tiveram que trabalhar mesmo por conta dessa situação de catástrofe. Bem, sobre os pontos que essa prioridade traz. Então, o gestor ele tem que avaliar as condições de trabalho dos seus profissionais, entender quais são os desejos, as angústias, o que é que está bom, o que é que está ruim, e tentar desenvolver um programa de integração para novos membros e continuar um contínuo programa de educação médica. É muito importante também, além de analisar as condições de trabalho, fazer com que a sua equipe ela sempre se mantenha atualizada. Então, é importante fazer reuniões científicas, enfim, com uma certa frequência, simulações de treinamentos, avaliação de indicadores de qualidade, de mortalidade. O outro ponto importante que eu comentei seria o desenvolvimento profissional. Então, o desenvolvimento de carreira, ele é muito importante porque ele consegue manter e engajar novos talentos, ele consegue dar aquele vigor, aquela vontade de continuar naquele trabalho. Então, é muito importante que o gestor ele consiga tentar desenvolver um plano de carreira dentro da sua própria instituição e evitar ao máximo possível a rotatividade de pessoal, justamente para conseguir ter um bom desenvolvimento. E ele consegue fazer isso através de reuniões individuais, né, com feedback, para entender melhor as ambições e os interesses. Especificamente dentro do nosso ambiente, né, de UTI, a gente tem algumas opções, né, de desenvolvimento profissional, em que o gestor ele tem que captar, né, qual profissional ele se adequaria para qual lado ele melhor se adequaria. Então, quais lados seriam esses? Os lados técnicos e os lados executivos. Inicialmente, né, o plantonista ele avalia os seus profissionais ou o diretor ele acaba avaliando os seus profissionais e vê que aquele profissional ele talvez tenha um perfil melhor para ser um assistente, ou um especialista, né, um neurointensivista, cardiointensivista, ou até mesmo seguir a carreira acadêmica ou de pesquisa. Ou, se ele vai para o outro lado executivo, né,
que aqui entrariam os cargos de coordenador, diretor, enfim. E, por fim, também, não menos importante, seria o avaliar o emocional e o engajamento da UTI. É muito importante que o gestor ele saiba mapear quais são os principais problemas e tentar desenvolver um plano de apoio para aliviar aquele estresse e ter melhores condições de trabalho, melhores condições psicológicas mesmo. E, por fim, a última prioridade, que seria o que ele consideraria ali de uma gestão um pouco mais avançada, seria tentar integrar o ensino e a pesquisa dentro da rotina da UTI. E por que isso talvez seja um pouco mais complexo? Por que ele considera isso como uma gestão avançada? Porque realmente é um grande desafio. É muito desafiante a gente tentar integrar o ensino e a pesquisa, conciliar nessas atividades junto com as demandas que a UTI apresenta. A gente sabe que, por um momento, a gente está num ambiente calmo, mas que em poucos segundos, minutos, a gente vai estar num ambiente caótico, várias admissões ao mesmo tempo, intercorrências, e isso acaba prejudicando essa integração do ensino com a pesquisa. Também é sabido, né, que o ensino ao beira-leito é um dos métodos mais usados para o treinamento médico, apesar de que até o momento não há uma abordagem padronizada muito clara, né, de como se deve fazer essa educação dentro do ambiente da terapia intensiva. Mas que garantir a aplicação dessas práticas baseadas em evidências e processos padronizados de atendimento estão intimamente ligados a um bom ensino clínico. Então, a publicação acaba sugerindo, né, algumas abordagens práticas que podem ser incorporadas à rotina sem interferir muito nesse fluxo. Como, por exemplo, tentar tirar maior proveito, né, das ondas de UTI, sempre insistir para fazer, evitar ao máximo não fazer, por mais que aquele dia esteja um pouco caótico, um pouco apressado, é muito importante fazer as rondas, né, a visão multidisciplinar, aplicação de checklists, ajudar em procedimentos invasivos, comunicação familiar. A gente sabe que nosso ensino acadêmico, enfim, na faculdade, a gente acaba não focando muito nessas partes que também são muito importantes para o nosso dia a dia. E, por fim, a participação, né, de toda a equipe, né, reforçando mais uma vez essas ondas, né, a participação de toda a equipe nas ondas acaba garantindo a aplicação de protocolos de checklists, e é por isso que, né, que essas ondas são bastante importantes por ser a oportunidade de aprendizado, né, tentar melhorar o trabalho em equipe, gerar um melhor clima de segurança. Através das ondas, a gente consegue entender melhor qual é o papel de cada profissional da saúde, entender quais são os planejamentos dele, quais são os planos, como cada um está tentando melhorar e oferecer o melhor para o paciente. Bem, é isso. Muito obrigado. Puxa vida, muito bom, Zé. Muito boa a tua apresentação, teus slides. Tem uns slides aí que você fez que ficaram muito, muito bonitos, todos eles, mas teve alguns especiais que eu achei muito bacana a maneira como você resumiu o trabalho. Muito bem. Eu vou colocar em discussão, vou fazer alguns comentários rápidos. Acho que fazer gestão de uma unidade de terapia intensiva é muito mais complicado que isso, mas acho um artigo muito legal para alguém colocar debaixo do braço na hora que está com o desafio de eventualmente coordenar uma unidade de terapia intensiva. É um belo de um começo. Eu vou querer ouvir um pouco a opinião de vocês, vou resumir aqui as 5 prioridades, né? Você chega na unidade de terapia intensiva, não queira começar a mandar e querer colocar a tua cultura, tenta entender primeiro a cultura da unidade de terapia intensiva, como é que as coisas acontecem, quem são as pessoas que lá trabalham, quais são as relações que essa unidade tem com as diversas outras áreas do hospital e vai incorporando isso devagarinho. Né? Entenda a estrutura, processo, quais são os resultados. Depois disso, crie uma cultura baseada em gerenciamento de dados. A gente tem insistido nisso. Coleta, divulga. Acho que o nosso app ele vai ser um instrumento muito importante para aqueles que já estão usando, mas principalmente a partir do ano que vem. É possível que cada coordenador possa criar uma bolha, lá estou eu usando o termo bolha, né? Isso tem sido tão ruim, né? A gente formar bolhas em redes sociais, mas que aquilo não é uma rede social. Mas, enfim, que você possa criar com o teu grupo da unidade de terapia intensiva uma certa bolha em que ali você desenvolve os teus protocolos, em que ali você desenvolve divulga os seus resultados, roda o PDCA ali dentro.
seja um mecanismo não só de troca de plantão, etc. e tal, mas que também sirva para poder fazer o gerenciamento de dados e o controle da equipe dentro da UTI. Escolha quais são os protocolos básicos que você deve ter na tua unidade. Não adianta querer ter 50 protocolos, ninguém gerencia 50 protocolos. Você tem que ter 6, 7, 8 protocolos que precisam ser gerenciados e treinados por todos. Isso vai depender do mix de doentes e da característica de cada unidade de terapia intensiva. Muito boa aquela ideia de cuidar de quem cuida. Isso significa ter atividades para poder diminuir burnout, estresse, obviamente, mas também é responsabilidade do coordenador desenvolver políticas de desenvolvimento do corpo clínico da unidade de terapia intensiva, do seu corpo médico, da sua equipe multidisciplinar, né? O que é que precisa ser estudado, fazer reuniões acadêmicas, fazer reuniões de treinamento. Isso também é fundamental e isso é de responsabilidade básica do coordenador da unidade de terapia intensiva, do diretor da unidade. E, por último, uma coisa muito bacana, que é a gestão avançada, e todo coordenador tem que fazer ensino e pesquisa dentro da sua unidade, né, com aquele conceito da unidade que aprende, né, da corporação, da empresa que aprende, ou seja, você, à medida que você vai observando os seus resultados, observando a tua equipe, você vai treinando o teu pessoal, vai coletando dados, vai ensinando os outros, vai fazendo novas pesquisas, e isso faz com que a unidade inteira cresça como um todo. Tudo bem, esse é um grande de um resumo. Quero ouvir um pouquinho, algum residente quer alguma pergunta para o Dr. José? Vamos lá, Glória, faz tempo que não te ouço, Glória. Gabi, eu já vou perguntar para você, obviamente, você não ia passar fora. Glória, tudo bem, Glória? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Algum comentário? Sim, acho que a nossa especialidade, uma das melhores coisas dela é que ela é uma especialidade multidisciplinar, e acho que uma das coisas mais difíceis dela é que ela é uma especialidade multidisciplinar, né? Não vejo como ser diferente. É impossível uma UTI andar, caminhar e alcançar os objetivos dela sem ser multidisciplinar. Não existe como a gente coordenar esses processos e conseguir garantir aquilo que o paciente precisa, né? Sem ser multidisciplinar, e é a especialidade mais multidisciplinar da medicina inteira, né? E, enfim, isso é uma dificuldade muito grande que traz muitos desafios aí pra gente, né? Acho que uma das habilidades que a gente mais tem que desenvolver trabalhando em UTI e que a gente desenvolve a partir do primeiro momento que a gente pisa dentro de uma UTI, sendo um R1 da especialidade, é a habilidade de comunicação, relação interpessoal, né? E sem a gente ter essas habilidades desenvolvidas, a gente realmente não consegue fazer não só o nosso trabalho, conseguir garantir a confiança da equipe, conseguir garantir que, né, o que a gente precisa que seja feito realmente aconteça, quanto mais liderar a equipe, né? Acho que nós não somos os donos do que acontece lá dentro, né? Como eu disse, é uma especialidade multidisciplinar e todos os que compõem os processos internos são fundamentais para que as coisas aconteçam, mas a gente exerce um papel de liderança mesmo, de coordenação, e é importante a gente captar esse papel nosso, entender esse papel nosso e fortalecer, desenvolver, né? Na medida em que nós somos aí centrais realmente para conseguir fazer com que os processos todos ocorram. E acho que quanto mais a gente vai amadurecendo mesmo a nossa atuação na especialidade, a gente vai ficando ainda mais claro o quanto fazer gestão dentro de uma UTI é essencial, né, para que o nosso ponto final, que é o cuidado ali com o paciente, realmente ocorra ali da melhor forma possível. Acho que a aula foi muito boa, foi uma síntese aí bem legal de todos esses processos. Acho que cada vez mais dentro do CPET a gente vem trazendo isso, né, para discussão, até para a gente ter isso cada vez mais no nosso dia a dia, né, esquecer, né,
sair um pouco da esfera de achar que a gente ser intensivista é passar o catéter, ter o plantão, prescrever os doentes, olhar os doentes, claro que isso é fundamental, mas muito mais do que isso, né? A gente não vai sair da residência para ser um mero plantonista, mas sim coordenadores de UTI. Esse é o nosso objetivo principal enquanto médicos intensivistas, e acho que o cerne da especialidade também é esse. Acho que é isso. Obrigado, Glória. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Então, Gabi, você que está já se defrontando com esses problemas, o que você achou desse artigo, da apresentação? Acha que é útil, é um começo ou não? Me conta. Bom, primeiro, parabéns para o Zé. A aula dele foi muito boa mesmo. Acho que mostrou uns pontos bem importantes para a gente. E queria dizer que realmente, no sentido maior da definição de desafio, é coordenar uma UTI, é tentar organizar todos os processos. A gente percebe assim que você tenta organizar de um lado, aí surge uma outra demanda, você corre para outra demanda, e é sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que é primordial a gente ter uma organização na nossa cabeça, e esse artigo vem para nos dar esses pilares, assim, é um norte para a gente conseguir organizar as prioridades e as demandas de uma UTI. E o que eu acho mais incrível e mais legal, assim, é que no final as coisas dão certo. Se você consegue se organizar e gerenciar processos e condutas, a equipe te respeita, as coisas vão girando devagar e no final as coisas vão dando certo. Outra coisa que eu acho muito legal é que cada UTI realmente no sentido bom da palavra, é uma bolha. Né? Cada hospital tem um funcionamento, cada UTI tem um perfil, cada equipe tem uma carência, tem uma demanda, e a gente vai conseguindo se adaptar às necessidades de cada lugar, você vai desenvolvendo qualidades que você nem sabia que você tinha, e isso é muito legal, assim, acho que é um desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal muito grande, é muito legal. E quando você se defronta, a última coisa que eu queria pontuar que eu fiz a primeira apresentação dos dados, né, dos indicadores da UTI, e é muito legal a hora que você consegue ver traduzido em números o trabalho que você teve ao longo de um mês. E não é só seu trabalho, né, reflete ali o trabalho da equipe inteira. Então, quando a gente fez lá no Instituto a apresentação dos indicadores, que a gente reuniu todo mundo, a psicologia, a fisioterapia, a enfermagem, e você vê que todo mundo está ali trabalhando e tentando gerenciar aquilo da melhor forma, realmente é muito legal. Eu, assim, acho que eu escolhi a profissão certa mesmo, estou muito feliz no sentido de gerenciar esses processos e perceber falhas, claro, onde a gente tem que melhorar, pontos que foram positivos, e ir colhendo os frutos disso devagar. Então, estou bem feliz, é muito legal mesmo. O saldo é positivo. Muito bem, muito gostoso ver você ouvir falar e ao mesmo tempo sentir, né, principalmente dentro do Instituto, quando você começou, que há 2 meses atrás, praticamente era um navio, uma nau, que seguia um rumo de acordo com as correntes marítimas, e de repente alguém que pega no comando, pega no leme e tenta fazer a sua rota, né, mesmo em mares tempestuosos, e com um curto espaço de tempo já começa a perceber um pouco da diferença. Acho que a gente comentou algumas vezes lá no Instituto, e acho que você pode talvez ratificar isso, como é legal o olhar, o sentimento da equipe multidisciplinar, quando eles sentem que tem alguém que quer fazer daquilo uma coisa para poder dar certo, alguém que se preocupa, alguém que dê um norte. Se você consegue exercer uma liderança, como esse pessoal vem junto e rema junto com você, não é isso? É muito isso, doutor. Eu peguei a equipe lá do Instituto e eu consigo dizer para o senhor assim que eu sentia, eu e o José, acho que o José está aí para me ajudar nisso, uma equipe muito carente, uma equipe que parece que só trabalhava para terminar o horário e, de repente, você começa a dar um sentido, você começa a dar um entusiasmo. Cada alta que a gente conseguiu dar de pacientes super complexos foi comemorada, eles entenderam a importância.
cada óbito que a gente teve também, a equipe sentiu, e são coisas assim que pode parecer bobeira, mas a gente fez um grupo de WhatsApp da equipe, então todo mundo lá comemora as altas, manda videozinho de paciente que sai fazer um passeio externo, que em 30 dias não tinha visto a luz do sol. Então parece que são coisas pequenas, mas que a gente vai dando um senso de time e todo mundo entende a sua importância, desde o técnico participar na multi, você dá um espaço para o técnico falar, para ele dar as dificuldades, ele dar a ideia, ele achar o que pode ser melhor a ser feito. Essa sensação de carregar todo mundo junto é muito legal, porque no final todo mundo se sente parte do sucesso e todo mundo se sente parte responsável de quando as coisas não vão bem também. Então, você divide muito a função de cada um e a gente fica lá só para tentar corrigir a rota, tentar mostrar um caminho que é um pouco melhor. Eu conto com o Dr. Rafael, conto com o senhor, o Bruno e a Amanda me ajudaram muito nesse tipo de correção de rota, assim. E é muito legal, é muito satisfatório. Muito bem, é um case, né? Acho que se isso sirva como um exemplo para todos nós, para todo mundo que está aqui, para aqueles que eventualmente, a partir de março, vão estar coordenando uma unidade de terapia intensiva. São o que? 4.500, 5.000 unidades de terapia intensiva no Brasil, a maior parte delas sem nenhum direcionamento. Então, tem um campo aberto, não só para poder exercer medicina e atos médicos de boa qualidade, mas para poder exercer liderança e gestão, porque isso impacta de uma forma tremenda no resultado clínico dos doentes, tem um benefício enorme. Não só para a instituição, mas fundamentalmente para os doentes mesmo, para os seus familiares, etc. E para todo mundo que trabalha lá, né? Também quer ser feliz aonde está trabalhando. E sem rumo, sem norte, num lugar bagunçado, ninguém é feliz. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu quero ouvir a doutora Mirella. Tudo bem? Seja bem-vinda de volta para o Brasil. Oi, Álvaro. Oi, pessoal, boa noite. Então, eu queria fazer uns comentários, sim. Primeiro, para a Gabriela, que nada do que ela falou é bobeira, entre aspas. Acho que o que você falou é o retrato de como você constrói a cultura da qualidade, a preocupação de todos com os desfechos e com o objetivo final, que é o melhor cuidado centrado no paciente e na família. Então, acho que esse é o maior desafio, né, dos hospitais, das unidades de terapia intensiva, é você conseguir criar com o teu time, primeiro, o conceito do que é time, né, você conseguir criar um time, e um time que tem a cultura da qualidade como norte. Então, feliz de saber que você está imbuída desse espírito e que está tendo sucesso aí nessa construção, né? Bom, daí outro comentário que eu queria fazer é um pouquinho do contraditório, assim, daquilo que a Glória falou, daquilo que a Glória comentou. Eu penso que realmente fazer gestão e liderar é uma coisa muito própria da especialidade e daquele que faz a medicina intensiva. No entanto, nem todos têm o perfil, ou nem todos querem fazer isso. Né? Então, de fato, não é uma obrigação. Você pode fazer assistência, você pode fazer rotina, eu sei que a maioria quer coordenar e tem essa intenção, né? Mas, de fato, tem essas duas questões de carreira que vocês têm que prestar atenção. Né? Se vocês não têm o perfil inicialmente, podem desenvolvê-lo, ou se vocês não querem, tem outras opções para isso, outras atuações na medicina intensiva, seja como hospitalista, ou agora que se discute muito a medicina intensiva fora da UTI, ou mesmo só fazer uma rotina e não ser necessariamente um diretor, um coordenador que tem uma série de demandas e que tem um perfil não só de habilidade técnica, mas de habilidade de relacionamento, as soft skills que têm sido muito discutidas também. Outra coisa é o comentário que o Álvaro fez, né? A Gabriela foi para um local onde teve que começar a implementar isso,
mas ela está inserida num modelo que outros coordenadores, e num modelo de equipe que já tem um background de fazer isso, né? Então, nem sempre, a hora que vocês caírem no mercado de trabalho, e isso que o Álvaro diz é fato incontestável, as UTIs, especialmente as públicas, elas não têm cultura de qualidade, elas não têm dados, elas não têm indicadores e elas não têm um time. São pessoas que estão fazendo plantão a cada 12, a cada 6 ou a cada 24 horas, né? Com um cunho exclusivamente assistencial, sem que se conheça o retrato daquela UTI, seja evento adverso, as dificuldades, sem protocolo, cada médico fazendo aquilo que conhece do ponto de vista técnico, e assim por diante, e os desfechos não são os melhores, né? Isso a literatura já mostra, né? A UTI precisa realmente de uma gestão para que venham os melhores desfechos. Então, não tenho aqui muito tempo para ficar falando de todas as coisas, mas aqueles que quiserem ir por esse caminho, né, ele não tem uma receita de bolo, mas esse artigo dá aí um resumo das diversas áreas onde precisariam ser treinados, ter algum conhecimento a mais, e aproveitar esse período que vocês estão num ambiente onde isso já é feito, não de maneira excelente, vamos dizer assim, com altos e baixos, mas de maneira relativamente estruturada, e eu diria que bem mais estruturada do que a gente vê em grande parte das unidades de terapia intensiva, que vocês aproveitem esse tempo para que possam receber esse treinamento nessas diversas áreas que foram apresentadas aí, resumidas no artigo. E fazendo uma autocrítica, eu diria assim, que a área que a gente menos menos trabalhou é a área da gestão de pessoas. Eu tenho falado disso cada vez mais, mas a gente se preocupar, o diretor se preocupar com desenvolvimento profissional, com estímulo, educação continuada a gente faz, mas a outra dimensão da gestão de pessoas, acho que é uma coisa que a gente precisaria fazer melhor, prestar mais atenção aí daqui para frente. Que era isso, Álvaro. Muito bom. Muito obrigado, Mi. Muito bem, nós já estamos chegando ao final dessa apresentação.